Saudações, investidor! Tudo bem com você? Eu sou o Franzin e você está no canal Aportando Conhecimento. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto extremamente importante para o investidor que visa aí ter bons retornos no longo prazo. A gente vai discutir se vale a pena comprar cotas do HGLG, mesmo com a cotação dessas cotas estando acima do valor patrimonial. E aí, será que vale a pena? Sim ou não? Basicamente, é o assunto principal desse vídeo. Mas um ponto muito importante, que é interessante que você tenha noção, é que nesse vídeo a gente vai falar exclusivamente sobre o HGLG. Mas, por outro lado, se você quiser utilizar essa mesma linha de raciocínio que a gente vai construir ao longo desse vídeo para qualquer outro fundo imobiliário, será que vale, por exemplo, comprar cotas do TRXF acima do valor patrimonial? Bem, basicamente você consegue fazer essa mesma construção dessa linha de raciocínio para chegar na resposta. Então, basicamente, agora a gente vai falar sobre se vale ou não a pena investir em algum fundo imobiliário, mesmo com as cotas acima do valor patrimonial. Mas antes de tudo, vamos só explicar um pouco melhor o que é o VP, o que é o valor patrimonial de um fundo imobiliário. Basicamente, ele é a soma do valor de mercado de todos os imóveis dividido pelo número de cotas. Ou seja, ele é a soma do valor de mercado de todos os imóveis, é como se ele quisesse vender todos os imóveis pelos preços que eles estão sendo cotados atualmente, ali naquelas regiões que tem esses imóveis. Ele pega esse valor e divide pelo número de cotas. Mas uma coisa muito importante da gente ter noção sobre o valor patrimonial é que o VP ele é divulgado pelos próprios fundos mensalmente, mas ele só muda quando se faz um laudo de avaliação. Ou seja, anualmente os fundos imobiliários contratam uma empresa especializada em laudos de avaliação e ela promove aí, ela confecciona um laudo falando sobre aquele determinado imóvel, falando, olha, esse imóvel aqui está numa região tal, a construção dele é assim, assim, assado, quanto que ele valeria se o fundo imobiliário quisesse vender esse imóvel agora. E com base nesse valor que diz no laudo de avaliação, é calculado o valor patrimonial. E existe uma relação muito interessante, que é a relação P sobre VP, ou seja, a relação do preço que você vem pagando em relação ao valor patrimonial, que é obtido através desses laudos. E você consegue obter a relação P sobre VP em vários sites, como por exemplo o Status Invest e também no site da própria gestora. Mas agora falando exclusivamente do HGLG, a gente percebe que esse fundo imobiliário ele subiu bastante lá em 2018, 2019 e desde ali de 2021, metade ali de 2020, ele simplesmente vem aqui meio que no ostracismo. Ele sobe um pouco, cai um pouco, mas você não percebe aí grandes movimentações. Atualmente ele vem sendo cotado a R$ 160,19. E um ponto interessante é quando você olha a máxima e a mínima das últimas 52 semanas, ou seja, do último ano. Você consegue ver que o valor mínimo que ele já foi cotado foi 156 e o valor máximo foi 167. Ou seja, você percebe que a variação de preço desse fundo imobiliário ao longo do último ano foi relativamente bem pequena, o que é um indicativo da segurança desse fundo imobiliário. Esse fundo ele é extremamente seguro, então mesmo quando a coisa está ruim ele acaba não caindo tanto, e nem quando as coisas melhoram ele acaba não subindo tanto assim, porque as pessoas sabem o real valor desse fundo imobiliário. E um ponto importante é que o valor patrimonial por cota desse fundo é de R$ 153,13. Se a gente fizer o cálculo da métrica P sobre VP, levando em consideração o preço atual de 160, a gente chega à conclusão que ele está 5% acima do valor patrimonial. E aí, será que vale a pena comprar cotas do HGLG, mesmo com o preço das cotas acima do valor patrimonial? Bem, é exatamente isso que a gente vai tentar responder nesse vídeo, mas agora a gente está na metade desse vídeo e eu vou pedir que se você estiver gostando, que você se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos, tá bom? Mas agora dando seguimento ao nosso vídeo, a gente chegou à conclusão que o valor patrimonial ele é basicamente a soma do valor de mercado de todos os imóveis dividido pelo número de cotas. Só que tem um ponto aqui muito importante de você destacar. É que o valor de mercado ele é feito por esses laudos de avaliação, como já foi comentado aqui no vídeo. Só que esses laudos de avaliação, eles são apenas estimativas do valor real desses imóveis. Eles são estimativas
de quanto esse imóvel deveria ser vendido naquele momento. E por ser uma estimativa, ele não é um número cravado, ele não é algo que você deva levar tanto em consideração assim para comprar ou não cotas de fundos imobiliários. É extremamente comum a gente ver vários fundos imobiliários vendendo imóveis a valores 10, 15% acima do valor indicado no laudo de avaliação para aquele imóvel. Então aqui a gente já percebe que é sim uma estimativa que é feita através desses laudos de avaliação, mas não é algo tão preciso assim. Você consegue ter uma margem relativamente alta, tanto para cima quanto para baixo, do real valor desse imóvel. Então, quando a gente analisa se você deve comprar fundos imobiliários acima do valor patrimonial, hoje a gente percebe que 5% acima do VP realmente é um valor muito pouco para você levar em consideração o valor patrimonial. Porque se realmente ele quisesse vender todos os imóveis, na prática seria muito comum que a gente visse valores até acima dos valores sobre os que estão no laudo. Então, na verdade, você olhar o P sobre VP não é uma coisa muito interessante. Porque, como já foi falado, o VP de um fundo imobiliário, o valor patrimonial dele, tem uma certa distorção frente ao valor real. Não é algo escrito em pedra que vai ser daquele jeito. Então, por isso que, na minha opinião, quando você compra um fundo imobiliário de tijolo, como é o caso do HGLG, você não deve olhar o P sobre VP, porque, na verdade, ele não vai te mostrar nenhum dado muito interessante. O que você tem que focar em analisar é o risco e o retorno desse fundo imobiliário. Ou seja, o risco seria quão arriscado é esse fundo, qual a chance das coisas darem errado para ele. E quando eu digo as coisas darem errado, eu quero dizer em vacância, eu quero dizer em ele não conseguir renovar os aluguéis por valores acima da inflação, eu quero dizer com problemas de alavancagem. Qual que é o risco dele? Qual que é a chance das coisas darem errado nesse fundo imobiliário? Então isso sim é uma coisa muito interessante para você metrificar nas suas análises. E um outro ponto que você tem que analisar também é o retorno. O quanto ele vem pagando frente aos outros fundos imobiliários. Ele é um fundo imobiliário que mais tem risco e que mais vem pagando, talvez não seja uma oportunidade tão boa assim quando comparado com outro fundo imobiliário, que é um dos que mais paga, é um dos que mais tem retorno, mas por outro lado tem riscos muito baixos. Então, na verdade, o grande pulo do gato que você tem que entender com esse vídeo é que você tem que analisar o risco e o retorno de um fundo imobiliário e não apenas o P sobre VP. Mas agora falando especificamente do HGLG, será que vale a pena comprar cotas acima do valor patrimonial? Bem, na verdade, como já foi falado, não olhe o P sobre VP, olhe o risco e retorno desse fundo imobiliário. E o que acontece com o HGLG? O risco desse fundo imobiliário é relativamente bem baixo. A gestora fez ótimos trabalhos nos últimos 10 anos e com isso ele já negocia com um certo ágio. Você já compra o HGLG esperando que a gestora continue fazendo um bom trabalho. O que realmente é um ponto muito positivo se você for um investidor que busca risco baixo, mas realmente o HGLG não é um dos fundos que está pagando o maior retorno. Ele está pagando um retorno extremamente interessante quando a gente analisa o risco que esse fundo imobiliário tem, mas se você busca retornos maiores ainda, obviamente com um pouco mais de risco, na minha opinião, existem fundos mais interessantes, como por exemplo o BTLG e também o TRXF, que são fundos, na minha opinião, com risco-retorno bem mais equacionado. E gente, esse vídeo vai chegando ao fim. Se você gostou, se inscreva no canal e até um próximo vídeo.